Bom dia, Paz de Arruxa. O que temos para hoje? O que temos para hoje que eu estava assistindo um vídeo na sexta-feira, né? Não consegui assistir não, só li o título. E eu já fiquei assim, eita, eita, né? E o irmãozinho estava dizendo lá no título que falar em línguas é besteira, que não existe, não tem isso. É coisa de crente bitolado, perturbado, e lá vai, lá vai. Aí eu fiquei assim, porque eu falo em línguas, falo e interpreto. Por misericórdia do Altíssimo, tá? Pela benevolência dele, entendeu? Mas as coisas não foram tão fáceis assim. Eu já falei, né, que eu vim pro Evangelho através de um sinal, né? Que eu era ateia. Eu não falei, acho que eu já falei em algum vídeo ou não falei. Então, que envolve pessoas, tá? Que até são meus seguidores. Então deixa quieto, não pedi autorização ainda para, né, detalhar os fatos aqui. Então, há 40 anos atrás, eu no auge dos meus 20 anos, eu muito ateia, eu não seguia nada, não queria nada, porque quando eu tinha 12 anos, né, a minha mãe lutava, né, pra gente se pertencer à igreja católica. E a gente fazia catecismo, crisma, mas nunca, não fomos nem sequer batizados, porque naquela época, o homem não ser casado com a mulher e a mulher ter filhos com ele, os filhos eram considerados bastardos. Então tinha essa lei, né? Desculpa. Que católico, que bastardo, não podia se batizar, não podia fazer primeira comunhão, porque é bastardo. Então minha mãe aguarda, né? Com o doutoramento católico, querendo que a gente fizesse as coisas, mas a barreira estava lá. Então, nunca, a gente só frequentava lá para ser judiado em vários aspectos. Com 12 anos, eu resolvi. Não, agora a gente era obrigada a ir, inclusive isso. Não ia porque queria, minha mãe que forçava. Mas teve um dia que eu resolvi, não, agora vai ser eu quero. Agora eu quero. Então, eu vou começar direito. Eu vou ler o livro de Deus. E peguei a Bíblia lá para ler, primeira vez na minha vida. Livro de Deus, vamos ler o livro de Deus. Quando chegou na parte lá de Êxodo, que o Altíssimo, né, mandou matar todos aquele pessoal de Canaã, né, que estavam os habitantes de Canaã, e até as crianças, todo mundo tinha que ser morto, todo mundo tinha que morrer. Eu já tinha lido lá sobre a Coreia da Tânia Biran, que até as crianças que estavam no peito desceram ao inferno, já que ele já me deu um bug. Aí depois eu li que Deus mandou matar até as crianças, não poupar ninguém. Aí pronto, travei com tudo e peguei a Bíblia e falei assim, não creio nesse Deus mais não. Um Deus que manda matar criancinha? Que isso? Não. E dali eu repudiei, não quis mais ler a Bíblia. Hoje, com o entendimento renovado, eu sei que não eram crianças, eram simplesmente filhotes de vampiros, filhotes de monstros. O que os beduítas na tradução não colocam. Eles colocam que eram crianças humanas, não eram. Eram filhotes de monstro que, consequentemente, quando chegasse a sua idade, ia querer comer outros humanos. Simples assim. Extermínio de uma população híbrida de humano com monstros. Entendeu? Então, o pai mandou limpar. Como no dilúvio ele já tinha limpado. E agora, usando como ferramenta Josué e Caleb, né? E quem mais tivesse disposição, ia fazendo a limpa. Então desde então eu virei ateia. E nunca mais quis saber de igreja, de religião, de Bíblia. Nunca mais mesmo. Até os meus 20 anos. Quando aconteceu um incidente. E eu sempre fui contra, né? Aborto, essas coisas. Então eu fui fazer meu desafio de fé. Se Deus existia mesmo, ele tinha que ser bom. E ele não podia permitir que aquilo acontecesse. Foi daí que eu fiz o desafio, que se ele existia e ele tem poder, ele não ia deixar aquela criança morrer. Mas estava tudo programado, tudo acertado, tudo combinado. Então eu virei e fiz o desafio maior. O desafio da minha vida. Que eu virei e falei assim, poupa a criança, pode tirar minha vida, não tem problema não.
pode levar minha vida no lugar dessa criança aí. Isso a minha primeira oração, olhando para o céu e falando assim, como eu estou falando aqui. Não estou inventando, não estou acrescentando. Eu falei assim com Deus, que Deus poupasse uma vida e caso fosse uma questão irremediável, podia levar minha vida no lugar daquela que ia partir. Conclusão. Aconteceu algo sobrenatural. Sobrenatural mesmo. E a criança foi salva. Hoje é um rapaz, tem uma filhinha. E tá tudo bem. O tempo passou. E com isso, naquela época eu vi que eu estava em débito. Porque se ele não tirou minha vida? Eu falei que era para tirar minha vida no lugar daquela criança. Se ele não tirou minha vida, eu estou devendo minha vida a ele. Assim que eu pensei. E eu perguntei a Deus, para onde que eu vou? Tem igreja tudo quanto há? Qual igreja? Qual lugar? Onde que eu vou? Para onde que eu me dirijo? E nisso, no final da tarde, isso foi de manhã, que eu sempre eu comecei a fazer um hábito de conversar com Deus pela manhãzinha, nessa época. Aí, essa irmãzinha, apareceu uma irmãzinha lá em casa, convidando nós para ir num culto na casa dela. Ou na casa de uma vizinha dela, aliás. E eu fui, eu entendi aquilo como um convite. Só que era muito bizarro os cultos. Era muito bizarro. Então eu comecei a rir. Eu fiquei da porta, né? Tinha uma varandinha de frente para a sala, onde estava sendo realizado o culto. E eu fiz uma muretinha. E eu ficava sentado naquela muretinha ali, assistindo o culto. E comecei a rir, porque o culto era muito engraçado. Meus irmãos falando em língua era muito engraçado. Tudo era muito engraçado. Os irmãos rodopiavam, os irmãos pulavam. Isso 40 anos atrás. E aquilo era muito engraçado. E eu ria. E no outro culto eu já chamei a galera, né? Pra ver os cultos dos crentes, porque os cultos dos crentes era muito engraçado. Foram comigo a galera. Umas 10 pessoas. E ficam tudo na muretinha, na varandinha, rindo do culto. Rindo. A ponto dos irmãozinhos lá ficar perturbados, né? Com a nossa risadagem, né? E mandava a gente entrar para expulsar o demônio de nós. E eu ria mais ainda, porque conforme ele estava orando para expulsar o demônio de mim, né? Ele falava cuspindo. E o cuspe saía da boca dele e caía no meu rosto. E aquilo era bizarro demais. Aí eu começava a rir e ele ficava nervoso. Sai, diabo, pombagira, atribuiu a minha risadagem a demônios. E eu falando, moço, tem demônio nenhum não. Ele, cala a boca que eu vou expulsar esse demônio. E falando cuspindo e eu ria mais ainda. E era assim foi. Um mês, mais ou menos. Que lá era culto toda quinta-feira. E eu ia com meus colegas, né? Com a galera. Pra perturbar desse jeito. Até um dia. E uma irmãzinha. E essa irmãzinha era diferente. Ela também falava em línguas. Ela também tinha aquele movimento todo. Mas ela era diferente, ela tinha uma presença, né? Eu olhava para ela assim, eu tentava entender por que eu não conseguia rir dela. Ela era diferente, muito diferente. E eu ficava assim intrigada, porque eu não sabia, não tinha doutrinamento, não tinha nada na minha cabeça. Meus pensamentos eram totalmente mundanos, minhas concepções também. Então eu olhava, eu queria... Mas alguma coisa estava me intrigando naquela irmã, que ela era diferente. Então... deram oportunidade para ela pregar. E eu me lembro bem que ela pregou em Lucas, né? A viúva de Naim. E quando ela pregava, não chores, ela apontava o dedo diretamente para mim. E aquilo era como uma espada. E aquilo me queimava. Me queimava. E eu ficava assim, o que é isso? Que autoridade é essa? Que presença é essa? E eu tentando entender o que era, até dar um bug na minha cabeça. E eu pensava, na minha linguagem antigamente, foi assim exatamente, eu não conhecia o nome correto. Então eu entendi que era Deus falando dentro daquela mulher comigo. Foi isso que eu entendi. É Deus. Isso é Deus que está falando dentro dessa mulher para mim. Então nesse dia, o irmãozinho fez o apelo, eu levantei minha mão e fui aceitar Jesus, né? Não tinha conhecimento. E vim do jeito que eu vim. Aí voltei a ler a Bíblia, mas... ainda tinha resquício, né? Ressentimento quando li o Velho Testamento. Por causa da mortandade. De Deus mandando matar tanta gente. Aquilo me incomodava demais. Mas vamos ler o Novo Testamento que eu não tinha lido até então.
Então amenizou um pouco as coisas. Então parecia que tinha dois personagens divinos. Um mandava matar a criancinha e o outro mandava perdoar. Estranhão, mas eu fui lendo. E com uma semana dentro da igreja, até então eu não sabia do Espírito Santo. Eu não sabia. Não sabia. Os irmãos, eu fui na mesma igreja que a irmã frequentava, eu fui com ela, não conhecia ninguém. Meus amigos, nenhum deles vieram me acompanhar nessa caminhada. Quando viram que eu adentrei o evangelho, eles se afastaram todos de mim. E o caminho deles não era mais o meu caminho, e me afastei deles também. E fui queria formar vínculo dentro da igreja. Mas eu era muito assim, sempre fui muito diferentona, né? Eu vim com a Bíblia como um punho, como os ensinamentos dito isso, tive um arrebatamento no espírito naquela noite, né? Nós saí do meu corpo, fui ao céu, aonde estava sendo realizada uma festa. Eu não sabia, não tinha lido isso ainda, não estou inventando, gente. Estava tendo uma festa. E ela aceitou. E aquela festa de varões e pulando, rodeando, ia se abraçando. E o que é isso? E eles viravam para mim, diga para ela para ler o evangelho. E os evangelhos. E para ela ler os profetas. E para ela ler, e foram falando. Inclusive eles falavam, leia Joel. Gente, eu nunca tinha ouvido falar do nome Joel, não conhecia, não tinha amizade, não tinha. Joel era um nome totalmente estranho para mim. Isso tem na Bíblia? Tinha Joel na Bíblia, eu li. E eles asseveraram, leia Joel. Que Joel está falando muito referente aos dias de hoje, né? Os carros batendo na praça, né? Então eu li Joel. Mas a primeira vez que eu ouvi falar do livro Joel foi lá no céu. Então, eu não entendia muito bem, porque antes de vir para o evangelho, essas coisas já aconteciam de eu sair do meu corpo, tá? Por isso que eu não tive estranheza nenhuma quando eu estive lá e vi esses seres lá. Já ocorria isso. É muita coisa mesmo. Muita coisa que não dá para pôr. Tem coisa que não dá. Já ocorria. Então, quando eu estava no culto com uma semana, né? Já estava questionando, porque minha família, né? Todo mundo ateu, se levantou em pé de guerra quando soube que eu estava indo para o evangelho. Meu pai, então, me deu um sermãozão de quase 1 hora, que não gostava de crente, porque crente era isso. Minha mãe, então, também foi católica, né? Mesmo sofrendo o desprezo da igreja católica, ela era defensora da fé católica. Então, houve uma perseguição não grande, média, vou dizer assim, dentro da minha família contra mim, porque eu abracei o evangelho. E foi uma luta. E eu não tinha mais amigos. Meus amigos, quando viram que eu estava crente mesmo, se afastaram todos. Eu comecei a andar sozinha de novo, como não era quando eu era criança, adolescente, sozinha, muito problemática. Os meus amigos foram uma construção que eu fiz na minha própria personalidade para poder ter amigos. Eu fui me modificando, eu fui me polindo, isso no mundo mesmo. Eu fui me reeducando para ter amizades e tive amizades assim. Então, essas amizades tudo se afastaram. E agora? E agora, o que eu faço? Não conheço ninguém dentro da igreja, aquele povo lá não tem ninguém, não tem nenhum parente, não tem nada que seja familiar a minha dentro da igreja. Tudo era diferente, o modo de falar, o modo de ver as coisas. E eu com a minha biblinha velha, que eu não tinha, naquela época eu estava desempregada, e eu não queria, né, minha família não queria ninguém com Bíblia. Eu só tinha aquela biblinha de 1953. E minha mãe tinha uma Bíblia católica, inclusive na Bíblia católica que minha mãe tem, que era mais antiga que a minha ainda tinha lá, no lugar de Deus, Zeus. Tinha lá, que eu cheguei a dar uma folheada, e tinha os livros Judite, Baruque, esses nomes que na nossa Bíblia não tem. E eu, com a minha biblinha, que foi de uma tia minha aqui, falecida, e a única coisa que meu pai guardava, como ela era a única irmã dele, era essa Bíblia, porque ela era evangélica.
E ele guardava essa Bíblia de 1953. No ano de 1982, ele estava com essa Bíblia de 1953, que passou a ser a ferramenta que eu usava para ir nos cultos. E eu não tinha... Eu ia do jeito que dava, porque eu só tinha aquela... Estava desempregado, estava procurando emprego nessa época. Então eu não queria pedir ajuda, porque fatalmente talvez não viesse. Então eu me lembro que a minha mãe, meu pai cobrava muito porque eu andava com aquela Bíblia e não podia, porque é relíquia que ele guardava da irmã. Ele não lia, mas aquilo, o valor dela era simbólico por causa da irmã dele. Então eu ficava ali acuada. Eu acho que eu vou desistir, porque está sendo muito difícil para mim, pensei. Então, orando, escutei uma voz falando comigo. Vai hoje, porque tem uma bênção para você hoje. Eu escutei uma voz aleatória assim, baixinho, mas ouvi. Então peguei e fui no culto. Resolvi ir. E cheguei no culto. O que acontece? Era a busca do Espírito Santo, eu lembro. Eu tô assim, quem é Espírito Santo? Não sei nem o que é Espírito Santo. Não sabia como é que era aquilo, mas o culto estava bom. A presença estava agradável. Tudo estava bom. Então, eu comecei a dizer graças a Deus. Eu não queria falar aleluia, que eu lembrava dos crentes da minha infância, que eu achava engraçado eles gritando aleluia. E ninguém não sabia o que significava aleluia. Então, eu dizia graças a Deus. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Do nada, a minha voz, a minha língua começou a embolar e eu falava uma coisa que eu não entendia. E eu parava um pouquinho, peraí, será que eu estou muito emocionada? Que trem é esse? E parava. Mas aí eu falei assim, não, mas eu tenho que agradecer a Deus pelos benefícios que Ele fez para mim. Então, graças, aí a língua não saía outra coisa. E rimanaia, não sei o que. Ixi, o que é isso, gente? Será que eu tô ficando com o quê? E o irmãozinho que estava do meu lado, percebendo a minha dificuldade, tocou no meu ombro e disse, irmã, você está sendo batizado com o Espírito Santo. Aí eu, e daí, o que é isso? Aí ele, o Espírito Santo está indo morar no seu coração. E eu, a explicação dele para mim foi aquela, mas foi suficiente na época. Menina na fé, né? Hoje em dia não é bem assim. O Espírito Santo já mora conosco, já está conosco. Ele só não se manifesta, tá? E aquilo que a gente chama de batismo com o Espírito Santo é um poder que do alto vem para que o Espírito manifeste em nós. Entendeu? Não, ele não manifesta só apenas em línguas. Ele nos outros dons e não apenas nisso. Principalmente com os frutos. Amor, fé, longanimidade, bondade, domínio próprio, entendeu? Alegria, paz, entendeu? Benignidade, bondade. Tudo isso são aspectos do Espírito Santo em nós. Por isso que muitas das vezes a pessoa enfatiza muito os dons e o fruto está nulo. Então quer dizer que você não tem o Espírito Santo ou ele está muito bloqueado dentro de você. Porque uma vez que o Espírito está liberto dentro de você, livre das algemas da sua própria ignorância, ele manifesta em frutos, que é o sinal de que realmente você está andando nele, por ele e para ele. Entendemos? Então foi assim que eu comecei a falar em línguas. Mas não foi tão simples, porque eu ia pros cultos, irmaná, não sei o que lá, e aquilo me incomodando. Rimaná, não sei o que lá, tá me incomodando. Aí eu virei, depois de muito tempo, sabendo uma coisa, para que isso? Eu não tô nem entendendo o que eu tô falando. Para que isso? Para que serve isso? Eu não tô nem entendendo, rimaná, e aí? Não, vou parar com esse trem. Mas eu resolvi pedir aconselhamento. E fui pedir aconselhamento a um pastor, já idoso, já partiu. E eu cheguei para ele, se eu resolver parar de falar em língua, o que acontece? A minha irmã vai para a condenação do inferno, porque o dom foi dado para minha irmã exercitar. Aí pronto, uma pancada. Aí, opa, realmente, Deus me deu, deve ter algum tipo de utilidade. Mas que utilidade que tem isso? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler. E caiu lá no argumento de Paulo dizendo que quem fala em língua, ore para interpretar. Aí você, e ninguém prega, tá? Ninguém prega isso. Hoje, naquele tempo também, não. 40 anos atrás, ninguém prega que se você fala em língua, você tem que orar para interpretar. É por isso que a coisa vira no desuso. Ou então vira na mesmice, ou na cópia. Se for o Espírito Santo que está falando nos teus lábios, ore para ter interpretação, bebê.
E foi o que eu fiz. Orei, nada, orei. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala também, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então vamos lá, 7 dias de jejum. Fiz 7 dias de jejum. E como eu sempre já falei, orava de manhã. Eu pegava no meu serviço 9 horas, chegava às 7. E meu patrão só chegava por volta, só vinha para trabalhar à tarde. Então tinha a manhã inteira para fazer oração e busca. Oração e busca. Oração e busca. Então eu chegava às 7 horas, gente. Orava. E eu fazia um mini culto. Eu cantava os louvores que eu gostava, né? E também lia a palavra e pregava para mim. E orava de novo. Tudo intercalando no coração. No 7º dia, que era o fechamento, né? Resolvi. Cheguei para, como sempre, no mesmo horário, vamos orar, preparar o ambiente para buscar. Entendeu? Eu quero ter interpretação das minhas línguas. Eu preciso. Então, eu vi sim aqueles anjos descendo do céu. Eu vi. E com eles, cada um tinha uma chama de fogo na mão. Uma chama de fogo. E ali, não somente as minhas línguas destrincharam, que eu falava coisas esquisitas, né? Rimaná e lá, plova, lá, plá, 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 e trem repetitivo. Não. Veio a língua desembolada, entendeu? Uma língua já articulada, entendeu? Talvez um japonês, ou sei lá, uma língua dessas aí, asiática. E com isso também a interpretação. Então, desde então, toda vez que eu oro em línguas, eu entendo, a interpretação vem, eu entendo o que eu estou falando. E nunca mais parei. Passei a falar, antigamente eu falava da ignorância, né, menino na fé, alto, né, aquela língua alta. Isso me rendeu uma perseguição dentro da igreja, da igreja universal. Eles pensaram que eu tinha demônio, porque a minha língua era diferente. Então eles botaram a mão na minha cabeça e começaram a expulsar. Sai, diabo, sei o quê. E eu continuei falando em língua. Ai, diabo. E eu continuei falando em língua. Continuei falando em língua. E juntou 4 obreiros mandando o diabo sair de mim. E eu continuei falando em língua. Eu estava consciente que aquilo não era demônio. E daí a pouco eles, se isso é Espírito Santo, então eu quero que isso também... E, gente, quando ele falou alcance a mim, alcançou os 4. Os 4 começaram a falar a mesma língua que eu estava falando também. Articulada. A mesma. Os 4. E quando terminou o culto, na Igreja Universal, eles vieram me perguntar de que igreja que eu era. Que poder aquele? Eu falei assim, esse poder é do Espírito Santo. E a igreja que eu sou daqui mesmo. Falei assim com eles. Eles ficaram chocados. Por que eu falava língua diferente, sendo dali, e lá eles não explanam muito isso, não estendem muito isso, não discorrem muito isso. É mais o dom de curar, expulsar demônio, não é essas coisas. Era dom, eu falei, era dom do Espírito Santo. E aquilo também tinha repartido para eles. Simples assim. Gente, só sei que nesses anos todos que eu oro e Deus me responde, Ele me responde muitas vezes em interpretação de línguas. Entendeu? A maioria das vezes. E Ele testifica pelos irmãos. Para não ser uma coisa da minha cabeça que eu estou inventando. Não. Quando eu vou no culto à noite, ou no culto que eu vou, se Deus está realmente ali naqueles irmãos, em revelação e em profecia, Deus testifica por eles o que Deus já me falou em casa, no meu secreto. Por isso que eu falo, né, que cada um tem a sua escolha, eu não julgo, eu não estou aqui para julgar e nem para poder botar padrão para ninguém, porque o Espírito Santo sabe como conduz os seus. E os que estão realmente, Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se é verdadeira a sua fé e se é sincera, com certeza você vai ter experiências muito ricas com Ele. Mas é aquela coisa, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Às vezes a gente busca, mas não busca tanto assim. Ainda mais que a corrida da vida, hoje em dia, não dá tempo de o crente estar sempre orando,
tirar um espaço para estar orando, ele tem que realmente usar de muita sabedoria para separar tempo para estar fazendo a busca. Ou então vai ficar sempre um crente raso. Perde a salvação? Não perde, tá? Não perde não, tá? Porque a salvação é dom gratuito, não independe se você ora ou não, se você ora pouco, ora muito, independe. A salvação só depende de que você aceitou ele como teu Salvador e Mestre, Yahushua, e ponto final, tá? Salvação você não perde, mas o desenvolvimento, né, que eu falo, da tua salvação, é o alvar em qual, aonde você vai alcançar a santidade necessária e para alcançar a plenitude com ele, para ser como ele é, né? Isso que eu estou buscando aqui na terra, né? Ser como ele é, para quando chegar o advento da sua volta, estarmos prontos para andarmos com ele. Muitos não estão prontos para andar com ele, porque não tem a cognição necessária. Cognição é quando você já rompeu o suficiente do véu da tua ignorância, dessa ignorância ancestral que está nos aprisionando. Tudo tem que ser rasgado. E isso é uma disposição imensa que a gente tem que ter. Saber colocar prioridade no lugar de prioridade, que é o desenvolvimento da nossa comunhão, a nossa comunicação com ele. E manter o vínculo com os irmãos. Porque eu acho muito complicado a pessoa andar solitária sem vínculos. Ela precisa de confirmação que ela realmente... Porque é um corpo não tem um órgão só, tem vários. Tem vários membros, entendeu? E dentro desses membros, várias células. E nós somos as células desse corpo. Mas muitos não alcançam. Então cada um com a sua escolha, porque realmente não é por força nem por violência. Sim, vamos ter paz com as coisas. Não é por força nem violência não, querido, querida. Então vamos ter paz com o irmãozinho. O irmãozinho tá falando que o outro lá tá falando besteira. Eu sei que tem muita emoção. Infelizmente, na minha época, 40 anos atrás, o pessoal era mais sincero. Hoje não. Eles trocaram, eu costumo dizer, a unção, que é a presença, pela emoção. Para poder manter a igreja cheia, popular, vamos emocionar as pessoas. Cada um usando a sua ferramenta de emoção. Em uma igreja de parede preta, é aqueles cânticos já apaixonados, as pessoas ficam balangando o tempo todo para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei para as irmãs, isso é hipnotismo. As pessoas vão ficando hipnotizadas naquele ambiente de tudo escuro. É estranho, gente. Isso daí, não vou dizer que não é evangelho, mas caiu um bocado do conceito, entendeu? Do tronco e da raiz. E outra igreja lá, o pessoal fala mistério, roda. Isso é outro processo hipnótico, entendeu? E você vai ver presença ali muito pouca, porque quando sai dali, gente, tanto lá como Parede Preta, o povo sai dos cultos para ir para motel, o povo sai dos cultos, gente, para ir para hospital, o povo sai dos cultos, gente, para ir pecar simplesmente. Então o que foi aquele negócio todo lá? Aquela efusão toda, aquele choreiro todo, aquela gritaiada, aquela pulação, aquela rodação, todo mundo cai no chão, estirado. O que era aquilo? Então é essa a realidade que nós estamos vivendo hoje. As pessoas vivem em um teatro, fazendo só uma peça de ser crente 2 horas em uma congregação de parede, que eles falam que ali, só ali, é a casa de Deus, que é só ali que Deus está. Não, querido, Deus está com você no caminho. Deus está com você no meio da multidão. Deus está com você, o Altíssimo. Ele está com você no trabalho, na escola. O Altíssimo, o Espírito Santo, o Rúcura Kadosh, e Ele quer participar de um tudo. Se nós conversarmos com Ele, Ele nos responde. Isso, se você tem o dom de língua, ore para interpretar. Porque em línguas ele fala e ele também nos dá entendimento. Ele quer fazer isso, mas a nossa parede de ignorância é muito espessa. É nós que estamos mal.
tá? Então tem que ter uma determinação, uma força de vontade, muito grande, nossa, para romper conosco mesmo e alcançar as coisas excelentes, as coisas celestiais, já desfrutar das coisas celestiais aqui na terra, tá? É possível. É por isso que muito crente idólatra, muito crente virando ateu, muito crente se voltando para o espiritismo, porque nunca encontraram com ele. Uma vez que você for encontrado com ele e ele encontrar com você, é difícil essa pessoa se corromper. É possível sim, mas é bem difícil, porque a pessoa já conhece a unção, sabe quem é essa presença que está dentro da unção. A unção não é somente um azeite, é uma presença, tá? E é a presença dele, tá? Vou terminar aqui porque o vídeo está muito longo, já tem 30 minutos. Paz de arruxo aí. Tchau, tchau.